Alô, som. Bom dia, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. Pedimos que Deus esteja trabalhando nessa manhã no coração de cada um dos irmãos, conforme a necessidade de cada um de nós, que o nosso Senhor muito bem conhece. Convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e vamos fazer a leitura dos versículos 22 a 36, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Mateus 14, 22 a 36. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amado Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, clamando que Teu Santo Espírito venha em nosso socorro, Senhor. Primeiro, socorrendo-me, Senhor, para que tudo aquilo que eu falar, Senhor, venha e seja de acordo com a Tua palavra. Que eu, ao expor esse texto, Senhor, não fiquemos nem aquém e nem além daquilo que o Senhor possa e quer transmitir para a gente, Senhor. E também socorrendo cada um dos ouvintes, aqueles que ouvem aqui, que estão ouvindo pela internet, que ouvirão no futuro. Que a Tua palavra, que é salvação, venha como salvação das nossas vidas, das nossas lutas e das nossas emoções, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele tem dois paralelos em outros evangelistas. Marcos também narra esse acontecimento e João também. E vocês vão perceberem que, apesar de nós estarmos embasados em Mateus, nós vamos acrescentar alguns detalhes que esclarecem algumas coisas a partir desses dois outros textos. E ainda que você nunca tenha enfrentado ou venha enfrentar uma tempestade no sentido literal, em um barco, no meio de um grande lago, de um oceano, num rio, nós sabemos que no sentido figurado, nós usamos a expressão tempestade para exemplificar, para figurar as lutas, as dores, os sofrimentos, as tribulações que nós passamos em nossas vidas. Doenças, luto, desemprego, falência, crise financeira, relacionamentos difíceis, relacionamentos rompidos, pessoas amadas longe do Senhor, solidão, depressão e por aí vai. São e podem ser exemplos de situações que são tempestades em nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade neste momento.
A nossa experiência, na nossa vida e da vida daqueles que nos cercam, é que as tempestades são constantes e frequentes na vida das pessoas de um modo geral. E nós vamos, a partir deste texto, se Deus assim permitir, tirarmos algumas lições, alguns princípios das Escrituras sobre como agir e como perante e durante tempestades. A nossa história, ela ocorreu naquilo que as Escrituras chamam de Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade é um lago, é uma porção de água doce, com cerca de 21 quilômetros de comprimento e cerca de 12 quilômetros na sua largura máxima. E vários acontecimentos do ministério de Jesus se deram nessa região, ao redor desse lago e até mesmo no Mar da Galileia. E foi no Mar da Galileia que Jesus, por exemplo, já havia feito cessar uma tempestade, conforme lemos em Mateus 8, de 23 a 27. E eu sei que ficou pequeno, eu esqueci o meu pointer para mostrar, mas os acontecimentos anteriores, tá, que é a multiplicação dos pães, ela se deu ali naquele lugar marcado com o número 3, tá? Aquela margem do lago. E eles então fizeram a travessia, que está ali marcado como número 4. Ali em vermelho são várias travessias que as Escrituras revelam que Jesus fez no lago. Então imagine, eles saíram do lado 3 e fizeram a travessia número 4, chegando então a Genezaré. E nos diz o texto que esse acontecimento de hoje foi logo a seguir. A seguir do quê? A seguir da multiplicação dos pães. E isso é importante não apenas pela questão cronológica, nós vamos ver que as atitudes de Jesus hoje teve a ver com o que aconteceu no nosso texto anterior. E nos diz o texto, versículo 22, que logo a seguir, logo depois que ocorreu a multiplicação dos pães, Jesus praticou 2 atos. Ele compeliu os discípulos a entrar no barco, e a palavra compelir, nós sabemos isso no português, é algo relacionado como que obrigou, forçou, convenceu, às vezes até usando de autoridade, né? Então Jesus os forçou, determinou realmente que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele ficaria. E ele também despediu as multidões. E aqui a gente pode imaginar que isso não tenha nenhum significado especial, essa expressão. Afinal de contas, nós vimos no texto passado que já era final da tarde, e era normal que Jesus despedisse as multidões, né? Olha, vão para suas casas, né? O ensino de hoje terminou. E voltem depois. Mas as Escrituras nos revelam, João 6,15 especificamente, para quem está anotando, que havia uma razão revelada pelas Escrituras muito especial, de Jesus tomar essa decisão de compelir que seus discípulos seguissem para o outro lado do Mar da Galileia. E ele despediu as multidões. Nos diz João 6,15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, despediu as multidões e ordenou que seus discípulos seguissem para o outro lado. Então aquele fato de Jesus ter alimentado ali 5.000 homens, uma grande multidão, havia provocado naquelas pessoas que o seguiam, e também num determinado maior ou menor grau em seus discípulos, aquilo que Carson vai chamar de alvoroço messiânico. E eles então, vendo um homem que pode dar alimento, né, algo tão essencial, eles começam então a achar que o cumprimento das profecias daquele rei segundo a linhagem de Davi era um cumprimento material. Então eles desejam tornar Jesus rei materialmente. E Jesus, nós sabemos, ele é muito claro, sempre foi muito claro nisso, né? O ministério de Jesus, o reinado de Jesus, não é um reinado físico. Jesus não veio libertar os judeus do Império Romano, das leis e do domínio dos romanos sobre os judeus, né? E por isso Jesus corta o mal pela raiz. Ele então ordena que aqueles discípulos que também eram em maior ou menor grau, nós vemos isso em várias manifestações, quando os próprios discípulos se mostram confusos sobre o reinado de Jesus, Jesus então determina, compele que eles atravessem, e ele despede as multidões, para que aquela ideia fosse completamente banida. Mas Jesus, nos diz o texto,
que diante daquela situação ele pratica uma terceira ação. Ele não apenas compele os discípulos a embarcarem, não apenas despede as multidões, mas nos diz no versículo 23 que ele vai ao monte para orar a sós. E para mim talvez essa seja a grande e a maior atitude que Jesus tenha tomado naquele momento. Jesus se afasta do clamor e dos aplausos da multidão e dos discípulos e procura comunhão, procura a face, procura se colocar-se diante daquele que compreendia melhor do que todos aquela situação, que poderia fortalecê-lo naquele momento de tempestade, aquele momento de provação que Jesus estava passando, uma tempestade para a sua alma. Procura aquele que poderia ajudá-lo naquele momento de tensão, o seu amado Pai. Jesus, o Filho de Deus, aquele que vivia para fazer a vontade do Pai, aquele que segundo o Pai era aquele que nele ele tinha um bom prazer, ele era um homem de oração. Talvez nós podíamos pensar, poxa, Jesus não precisava orar, mas ele sabia que isso era essencial, como é essencial para cada um de nós. Jesus, ele investiu, as escrituras são muito claras nisso, ele investiu muito tempo da sua vida, do seu ministério em oração. E o fato de Jesus orar muito, orar sempre, ele é para nós nessa manhã ao mesmo tempo um exemplo e um consolo. Ele é exemplo porque assim como Jesus, nós somos chamados, não apenas por Jesus, mas por todas as escrituras, para que a oração tenha um lugar importante em nossas vidas, em nosso dia, em cada uma das circunstâncias, principalmente quando nós enfrentamos tempestades. Os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar. Jesus estava enfrentando aquela situação bastante tensa e complicada, e por isso ele enfrentava uma tempestade em sua alma, e por isso Jesus retira-se para estar em oração com o Pai. E isso deve ser assim conosco. Seja em tempestades exteriores, seja em tempestades interiores, que possamos ser como nosso amado Salvador, buscando sempre a face do nosso Pai em oração. A exortação das Escrituras, nesse sentido, ela é clara e ela é abundante. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. E finalmente, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses 4:6. Paulo, nesse texto, relaciona a paz de coração à prática da oração. E aqui, meus irmãos, eu consigo ver com clareza absoluta, tanto nas Escrituras, o ensinamento das Escrituras, como a experiência da minha vida e a experiência da vida dos irmãos que compartilharam experiências nesse sentido, que há uma relação direta, inversamente proporcional à oração e à ansiedade. Pense na sua vida, pense nas lutas e tempestades que você já passou. Comigo sempre foi assim, e é o que Paulo nos diz: menos oração, mais ansiedade, menos paz. Mais oração, menos ansiedade e mais paz. Esse é o ensinamento de Paulo, que as nossas orações trarão a paz de Deus ao nosso coração, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não está na situação, não está no fato de que as coisas vão se resolver, mas está no fato de que nós cremos e confiamos no nosso Deus. Quando nós temos uma atitude assim, de no meio das tempestades, de no meio das lutas, levarmos a Deus as nossas orações, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem ao nosso encontro. E nós ganhamos muito com isso.
ganhamos mais do próprio Senhor ao experimentarmos a graça do Senhor, o amor do Senhor, o agir do Senhor em nossas vidas. Ganhamos mais da nossa comunhão com Ele, ao o conhecermos mais, ao nos relacionarmos com Ele. Ganhamos mais fé e ganhamos mais paz. Mas esse texto, eu também disse, além de exortação, é um consolo. É um consolo porque nos mostra que Jesus intercede pelos seus discípulos. Jesus não orava somente por ele, Jesus não orava somente pelo seu ministério, mas ele intercedia pelos seus discípulos. Ele intercedia por eles genericamente, nós vemos isso nas Escrituras, e ele intercedia por eles especificamente, e nós vemos isso nas Escrituras. É interessante e reconfortante que a maior oração de Jesus registrada nas Escrituras, em João 17, ela é basicamente uma oração em favor dos discípulos, dos seus discípulos à época e dos seus discípulos futuros, cada um de nós. Em João 17, meus irmãos, Jesus orou por você. Ele diz lá no versículo 20, eu oro, eu rogo, eu estou intercedendo, não somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, meus irmãos, eu, você, cada um de nós que viemos pela graça de Deus a crer em Jesus, já fomos lá atrás, no coração daquele que tudo pode, tudo conhece, tudo sabe, já fomos objetos da intercessão do nosso Senhor. E mais, veja que textos maravilhosos e consoladores sobre a intercessão do nosso Salvador em nosso favor. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou por eles, o qual, esse Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador, está à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8, 34. E mais, por isso também Ele, Jesus, pode salvar todos aqueles que se chegam a Deus. Prestem atenção, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. É por isso, meus irmãos, que nós cantamos com fé, com esperança e com gratidão, mesmo em meio a tempestades, diante do trono de Deus no céu, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor, que advoga em meu favor. Que nas lutas, que nas tempestades, o texto de hoje possa influenciar sua vida, influenciar primeiramente nos levando à oração, como Jesus fez e nos deixou exemplo. Oração constante, comunhão com o Pai e com o nosso Senhor que está nos céus. E também possa influenciar as nossas vidas, ao levar-nos ao descanso, pois o nosso Salvador intercedeu e intercede por nós. No entanto, nos diz o texto, que apesar de terem obedecido à ordem de Jesus, e enquanto Jesus orava, eles entraram no barco e, atravessando o mar da Galileia, experimentaram uma grande tempestade. Isso nos revela duas coisas, e eu estava olhando algumas anotações que eu tenho a respeito desse texto. Eu achei uma aula, ou uma pregação, acho que foi uma aula que o presbítero Wagner deu algum tempo atrás sobre esse texto, e achei interessante. Ele coloca ali, destaca duas questões a partir disso, né? E ele falou, e aqui eu estou então usando as expressões dele. Ele fala que isso revela, primeiro, que nem toda tempestade da nossa vida, ela é fruto de desobediência. Os discípulos obedeceram, eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor ordenou, e mesmo assim, e exatamente por isso, eles passaram por uma tempestade. E nos revela também, meus irmãos, que a obediência ao Senhor, ela não é garantia absoluta de não termos tempestades em nossas vidas. É claro que a desobediência a Deus, ela em si atrai tempestades sobre nós. Muitas das tempestades que vêm sobre as nossas vidas são em decorrência de desobediência, mas não é o fato de que nós vivemos em obediência que nos livrará de tempestades, e nem toda tempestade que nós enfrentamos, ela é fruto de desobediência. Mas então, nos diz o texto, enquanto Jesus orava, os seus discípulos estão no meio do mar. Mateus, ele é impreciso, ele fala que eles estavam a
muitos estádios da terra. Mas quando você vê João e Marcos, eles são precisos a falar da distância. Eles estavam a cerca de 4.000 a 5.000 metros da margem, exatamente no meio do lago, que é como João registra. E nos diz o texto que eles enfrentavam uma tempestade com ondas bravias. Mateus diz que o barco era açoitado pelas ondas, a ideia de ondas fortes. João fala que o mar estava empolado, né? As nossas vós usavam isso, né? Empolado é com pipoca, né? Está com a pele empolada. O mar estava com bolhas, espumando, de tão violentas que eram as ondas. E eles enfrentavam um forte vento contrário, ao ponto que Marcos nos diz que sequer eles conseguiam mais remar. E por último, nos diz o texto, pelo menos nós conseguimos deduzir isso com muita clareza, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, além de dificuldade para remar. Nós vemos que quando Jesus vai em socorro deles, já é aquilo que é chamada a quarta vigília da noite. Isso significa que é entre 3 e 6 da manhã, e eles entraram no barco no final da tarde do dia anterior. Então eles já estavam ali praticamente lutando contra aquela situação, há cerca de 12 horas. Por isso eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Então, nessa situação, no meio do mar, numa tempestade com ondas bravias, um vento forte soprando contrário, exaustos, eles percebem algo. Alguém está vindo naquela escuridão, andando sobre as águas. Jesus estava indo em direção a cada um deles. Mas nós, que estamos aqui lendo o relato já passado, como algo que aconteceu, nós sabemos agora que era Jesus, né? E talvez nós imaginamos que eles poderiam ter naquele momento se sentido aliviados, né? Saído ali oh glória, aleluia, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nos diz o texto que tanto provavelmente pela escuridão, por aquela tensão, pelo barulho, pelo medo, pela própria exaustão, nos diz o texto que a reação deles foi totalmente diversa àquilo que nós imaginamos que nós reagiríamos quando víssemos o Senhor. Nos diz que eles ficaram aterrados, significa atemorizados, fica muito assustados ao ver aquilo que nós sabemos, né, que era Jesus. Eles se sentem mais amedrontados ainda, e nos diz que eles ficaram confusos, ao ponto de perderem a razão, achando que era um fantasma, né? E então, eles gritaram de medo, nos diz o texto, que ao invés de gritos de alegria, ao invés de aleluia, foram gritos de medo que foram ouvidos naquele mar. Mas algum tempo se passa, Jesus está então mais próximo, ao ponto de que agora eles podem ouvir a voz de Jesus e vão poder, como nós vamos ver no texto, reconhecer que é Ele. Jesus então se aproxima e passa então, antes de fazer o milagre de fazer cessar a tempestade, Ele passa a tratar o coração de cada um daqueles discípulos. Jesus quer tratar no meio daquela tempestade, com a vida, com a fé, com os princípios, com aquilo que está dentro de nós. E sempre é assim. E geralmente as tempestades vêm em nossas vidas, para que o Senhor trate com os nossos corações. Antes de mudar a situação, Jesus quer mudar o coração. Antes de acalmar a tempestade externa, Jesus quer acalmar a tempestade interna, que cada um daqueles discípulos enfrentava e rugia dentro dos seus corações. Então, Jesus responde, primeiro, positivamente. Uma resposta de exortação e uma resposta de ânimo. Jesus diz sim para a coragem e diz não para o medo. A resposta de Jesus nós vemos no texto: tende bom ânimo. Significa, tenham coragem, anime-se, confiem. No meio da tempestade, ainda não havia absolutamente nenhum sinal de melhora da situação, mas Jesus exorta, Jesus os consola. Tende bom ânimo nesta situação, confiem em mim, tenham coragem. E ao mesmo tempo ele faz uma negativa: não temam, não tenham medo.
Essas expressões de Jesus, elas são então ao mesmo tempo uma exortação carregada no sentido de que, por aquilo que aqueles discípulos já conheciam de Jesus, e eles já haviam passado por uma experiência muito semelhante. Nós já lemos ali no capítulo 8, que eles já enfrentaram uma tempestade. Jesus havia acalmado aquela tempestade, ao ponto que eles ficaram maravilhados. Quem é esse que até os ventos obedecem? Mas agora, eles estão na mesma situação, e a reação é a mesma, de temor. Portanto, quando Jesus diz, olha, tenham coragem, tenham bom ânimo, não temam, há um quê? Há um tom de exortação nesse sentido. As Escrituras nos exortam muitas vezes que nós precisamos evoluir, precisamos crescer em nossa fé, precisamos confiar em Deus, precisamos amadurecer, precisamos nos alimentar de coisas mais sólidas. Por isso essas palavras têm um quê? Têm uma conotação de exortação, mas também tem uma conotação de ânimo. Jesus está os animando. Olha, tenham coragem, tenham bom ânimo, não temam. Jesus quer então apaziguar o coração deles, e por isso os exorta e os conforta. E essa aqui, meus irmãos, é a grande luta do nosso viver, é a grande luta da fé que nós travamos todos os dias do nosso viver, principalmente quando nós enfrentamos tempestades. É uma luta que tem que ser e sempre é travada nas nossas mentes e no fundo dos nossos corações. Confiarmos em Deus, termos bom ânimo mesmo em meio a lutas e tribulações, termos coragem e não nos deixar ser dominados pelo medo. Essa era a luta daqueles discípulos, meus irmãos, e é a nossa luta. É a nossa luta diária, é a nossa luta constante, de confiarmos no Senhor, de nos animarmos no Senhor e pelo Senhor, e de não nos deixarmos ser vencidos pelo medo. É nesse sentido que no Salmo 42 e 43, o salmista luta e prega para a sua alma: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, e aqui está a grande razão para nós pregarmos para a nossa alma e para nós termos esperança no meio das tribulações. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Diante das tempestades, coragem, ânimo, confiança. Mas se eu parasse aqui, meus irmãos, concluindo ou conclamando os irmãos e a mim mesmo, porque eu sou o primeiro ouvinte daquilo que eu falo, para ter confiança em meio às lutas, ter coragem, ter ânimo em meio às tempestades. Se eu parasse aqui, seria um discurso vazio de autoajuda, seria um discurso completamente vão. Eu estaria colocando na verdade sobre os irmãos um peso que nem eu consigo carregar. Mas Jesus os conclama a confiar, a ter bom ânimo, a não ter medo, e Ele dá um motivo. E agora vem a parte mais maravilhosa do texto, uma verdade sublime das Escrituras, que a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa vitória sobre o medo, não estão baseados em nossa força, nem em pensamentos positivos, nem em otimismo, e nem em uma esperança incerta. Mas nossa coragem, nosso ânimo, nossa vitória sobre o medo estão baseados na presença de Deus conosco. É a sua presença constante e eterna que pode nos dar coragem e afastar o medo em meio às tempestades. É a consciência do seu amor por nós, da sua graça, da sua boa e perfeita vontade e das suas doces promessas, que nos capacita a termos os nossos ânimos renovados, nossa coragem aumentada e nosso medo dominado. Jesus disse: sou eu estou aqui com vocês. E é quando nós ouvimos Jesus dizendo sou eu, ainda que seja uma expressão que apenas tão simples para identificar, para que eles soubessem que era Ele, nós não podemos esquecer aliás, não tem como nós não nos lembrarmos daquelas palavras quando diz eu sou. Quando Jesus diz sou eu,
vem ao nosso coração, estava ali, e é isso que era importante, é isso que Jesus gostaria e desejava que cada um daqueles discípulos lembrassem. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estava ali com eles. Por isso, tenham coragem. O Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, é aqueles que estavam ali com eles. Por isso, tenham bom ânimo. O Eu Sou, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, estava ali com eles. Por isso, não tenham medo. O Senhor, Ele não cobra de nós, Ele não deseja de nós, Ele não espera nada de nós que Ele mesmo, pela sua graça, não possa e não nos dá anteriormente. Por isso, meus irmãos, a base para nós termos ânimo, termos coragem, nos mantermos animados, nos mantermos confiantes no meio das tempestades, a base para nós lutarmos com o nosso coração e abafar o medo que tenta nos paralisar, volto a repetir, não é a tua força, não é nem a tua devoção, não é as boas obras que você pratica, não é a sua capacidade, não é uma esperança etérea que no final tudo vai dar certo, mas é a presença de Deus em nossas vidas, presença prometida nas Escrituras, que Ele estará conosco sempre, até a consumação dos séculos, que Ele nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. É isso que pode, e é isso que é suficiente, para no meio das tempestades, nos manter animados, nos manter confiantes, a dominarmos o medo. O Salmo 57 é um espelho do nosso texto de hoje. Nos diz o salmista: em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que as tempestades passem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Senaqueribe havia cercado Judá, rei da Síria. Senaqueribe, rei da Síria, havia cercado Judá para invadi-la, e o povo estava amedrontado. Ezequias se levanta e clama, segundo Crônicas 32, 7 e 8. Veja bem: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis. Semelhante, vocês reconhece essas expressões? São as mesmas usadas por Jesus. Sede fortes, sede corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da toda a multidão que estava com ele. A tempestade era grande, havia um exército enorme cercando Judá, um exército sanguinário, um exército violento, um exército que já estava conquistando toda a região. Mas continua Ezequias: por que vocês não precisam se assustar? Por que vocês não precisam temer? Porque vocês podem ser fortes e corajosos. Veja o que continua o nosso texto: porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele, com o rei da Síria, está o braço da carne, ele tem lá um exército. Mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E nos diz o texto: o povo cobrou ânimo, retomou a coragem com as palavras de Ezequias. João tinha a mesma fé de Ezequias: filhinho, vós sois de Deus, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. E para mim, o texto que se encaixa perfeitamente com a ideia que nós temos trabalhado. Em João 16, depois de falar das lutas que os discípulos experimentariam, das tempestades que enfrentariam, bem como anunciar a vinda do Espírito Santo, o Consolador, que estaria com seus discípulos, Jesus encerra, preste atenção, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito. Que coisas? Que eles teriam lutas, provações, que seriam perseguidos, e que Ele enviaria o Espírito Santo para estarem com eles. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ponto. No mundo passarei por aflições. Que antagonia. Vocês vão passar por aflições, mas eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, né? Que maravilha, que maravilha. E ele explica o porquê disso. Aí novamente não é uma razão etérea, teórica, de
pensamentos positivos, acho que vai dar certo. Ele fala: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Novamente, tenham coragem, tenham ânimo, prossigam. E ele explica o porquê, algo concreto, algo sólido, algo objetivo, algo real e que aconteceu e que acontece. Eu venci o mundo. João 16:33. Novamente, meus irmãos, as Escrituras revelando a realidade da tempestade na vida do crente. No mundo terei aflições. Novamente, as mesmas Escrituras revelando uma exortação de consolo dada em meio a essas aflições. Tende bom ânimo, mesmo em meio às aflições. E novamente, as Escrituras nos dando uma razão concreta para o nosso ânimo, para a nossa coragem. O nosso Senhor, aquele que está conosco, aquele que é o nosso bom pastor, aquele que não nos deixará nem nos abandonará, aquele que nos ama acima de todas as coisas, a ponto que deu a sua própria vida por nós, Ele nos diz: eu venci o mundo. Aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Por isso, creiam em mim, confiem em mim, mesmo em meio das tempestades. O grupo Logos tem uma música chamada Jesus está presente, cujo refrão é o seguinte, abre aspas: Ele ordena calma às águas, aumenta-nos a fé, para não nos esquecermos que Ele está ali. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Procure lá, Grupo Logos, é uma música muito edificante. A nossa fé não está baseada na nossa capacidade, não está baseada numa esperança de que as coisas vão melhorar, que o mundo vai se tornar melhor, que as coisas vão ficar mais fáceis, que o mal vai diminuir. Aliás, as Escrituras revelam exatamente o contrário. Mas a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vitória sobre o medo está baseado naquele que está conosco. O eu sou está conosco. Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa canção, que essa seja a nossa experiência e que essa seja a nossa gratidão. Nós entramos então agora naquilo que eu chamei da experiência de Pedro. E geralmente essa é dada como a parte sublime e interessante do texto, importante. Sermões foram escritos, foram pregados, músicas compostas e livros escritos. Mas essa não é a parte mais importante do texto. Aliás, Marcos e João, quando relatam essa experiência, esse acontecimento, nem mencionam que Pedro andou sobre as águas. Mas aqui Pedro teve uma experiência que demonstrou confiança. Quando ele percebeu que era Jesus, ele disse: já que és tu, se és tu, chama que eu vou. Então Jesus lhe dá uma ordem: vem, sou eu, vem. Com essa simples palavra de 3 letras, Jesus quebrou, pelo menos, eu fui pesquisar, tive esse trabalho, 4 leis da física. Não vou dizê-las, é óbvio, nós não temos tempo, tá? Mas procurem lá. 4 leis das físicas impossíveis de serem obedecidas quando alguém anda sobre as águas. Mas com uma palavra de 3 letras, aquele que criou as leis da física, ele as quebrou. Vem. E Pedro obedeceu e foi. E as águas obedeceram e não tragaram a Pedro. E o milagre aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Mas nos diz o texto que Pedro então começou a olhar as ondas, o vento, né, e os seus sentidos ali foram aguçados. E assim como nós, Pedro começou a duvidar, a ter lutas em meio da tempestade. E assim é conosco. Nós não podemos negar que isso acontece conosco. Que assim como Pedro, nós variamos da confiança à fé. De uma confiança grande e maravilhosa, há muitas dúvidas, mas assim como Pedro, nós podemos sempre contar com o nosso Senhor, e essa é a maravilha desse texto. Pedro então duvida,
tira os olhos de Jesus e olha as ondas, tira o ouvido da voz de Jesus, vem e começa a ouvir o ruído do vento, tira a confiança daquele que está com ele e passa a olhar a situação, e então ele afunda e clama: Senhor, salva-me. E nos diz o texto que Jesus o salva prontamente. Não deu uma liçãozinha e Pedro fala: não, peraí, sofre um pouco aí. O salva prontamente, e o salva amorosamente. Nos diz o texto que Jesus prontamente estendeu a mão e tomou-o. A ideia é de que alguém que trouxe para perto, amparou-o, tá? Salvou-o amorosamente. E salvou-o não apenas da situação física, mas Jesus estava interessado no coração de Pedro. E então ele usa aquela situação para exortá-lo: Pedro, por que você duvidou? Você tem uma pequena fé. Jesus sabia disso e sempre sabe, mas Pedro precisava saber que Pedro, ainda tinha uma pequena fé. Portanto, a questão central para Jesus não era a tempestade, nem o milagre em si, mas sim o efeito disso no crescimento espiritual de Pedro e dos demais discípulos. Essa tempestade era uma das coisas que cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. Para Jesus, a vida física de Pedro era muito importante, como a de cada um de nós, mas a vida espiritual é o que realmente importa. E então, naquele momento, a tempestade cessa. Ambos sobem para o barco e nos diz o texto que a tempestade cessa. Desta vez Jesus nem falou, nem repreendeu os ventos, tá? Apenas com o seu pensamento, ele não disse nenhuma palavra, tá? Mas pelo seu poder, a tempestade cessa. E aqui, meus irmãos, é onde eu gostaria de dizer que isso sempre vai acontecer na sua vida. Eu gostaria de dizer para você que você sempre vai andar sobre as águas, que você vai passar por lutas e tribulações e isso não vai te afetar, que você não vai enfrentar lutas, doenças, tristeza, morte, situações financeiras difíceis, que toda tribulação você vai passar por cima dela, como às vezes nós cantamos: sobre a tempestade eu voarei. Em determinado sentido nós vamos ver que isso é real, mas no sentido de que nós seremos preservados de lutas, eu não posso dizer isso, não pelas Escrituras. Nem sempre homens de Deus andaram sobre as águas, e nem sempre a tempestade cessa naquele momento. Mas eu gostaria de dizer, irmão, tenha fé que tudo vai passar, que a tempestade vai passar, que a doença será curada, que a crise será resolvida. Mas eu não posso, diante das Escrituras, dizer isso. Eu posso dizer sim, que Deus pode fazer você andar sobre as águas, e Ele faz muitas vezes, fez isso muitas vezes na minha vida, e eu sei pelo testemunho que Ele fez isso na vida de muitos irmãos, que passaram por situações terríveis, que aos olhos dos homens nós diríamos: isso é impossível, mas pessoas foram preservadas, andaram sobre as águas em meio a tempestades imensas em suas vidas, e se mantiveram e foram preservadas pelo Senhor, sem muitas vezes experimentarem tanta dor e tanto sofrimento, soberanamente, sobrenaturalmente. E do mesmo modo eu posso dizer que eu presenciei na minha vida e na vida de irmãos tempestades terríveis serem extraordinariamente caladas pelo Senhor, e sem nenhuma explicação, muitas vezes sem nenhuma intervenção humana, situações terríveis serem resolvidas, doenças serem curadas, doenças incuráveis serem curadas, situações complicadas serem resolvidas. O Senhor pode fazer tudo isso, Ele pode fazer qualquer coisa, mas nem sempre Deus age assim, do mesmo modo, e nós podemos ver isso pelas Escrituras. Jonas, meus irmãos, ele não andou sobre as águas, nem no sentido literal, nem no sentido figurado. Ele foi jogado ao mar, ele afundou, ele sofreu. Quando você lê a oração de Jonas, você vê que ele teve medo, ele passou por sensação de angústia e de morte. Os outros 11 discípulos que estavam no barco, eles não andaram sobre as águas. E prestem atenção, meus irmãos,
Há um autor, John Ortberg, ele escreveu um livro chamado Venha Andar sobre as Águas, e a tônica do livro é: nós temos que sair do barco e sermos como Pedro, e não sermos, ele usa essa expressão, como os bananas dos 11 que ficaram no barco, tá? E ele os chamam, na minha opinião, equivocadamente e apressadamente de bananas. Mas o texto não diz de jeito nenhum que aqueles 11 tiveram menos fé que Pedro, ao ficar dentro do barco, como era natural que eles ficassem, tá? Os 11 outros discípulos não andaram sobre as águas, eles ficaram lá, talvez crendo tanto quanto Pedro, no poder do nosso Senhor, mas eles ficaram lá no barco. E Paulo enfrentou uma tempestade que não cessou, e pelo contrário o barco afundou, apesar de todos os cuidados da navegação, da escolha da melhor época para navegar, da rota da navegação, da tomada de todas as medidas possíveis de prudência. Eles não puderam evitar o naufrágio, e o barco afundou. E nos diz lá, Atos 27, que as pessoas se salvaram nadando, e aquelas que não sabiam, agarrando-se a objetos que flutuavam. Não andaram sobre a água, a tempestade não cessou. E nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que Paulo tinha menos fé do que Pedro. Mas o que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, e aqui é o centro da nossa aula, aqui é aquilo que eu gostaria que vocês saíssem muito claro nas suas mentes, nos seus corações, ainda que qualquer outra coisa que eu tenha dito seja esquecida. O que eu posso dizer para você é que em todas essas tempestades, a de Jonas, a dos discípulos, a de Pedro, e os discípulos, a de Paulo, em todas elas, o Senhor estava absolutamente, poderosamente, soberanamente no controle. Isso eu posso dizer, isso eu posso pregar, isso eu posso afirmar, isso eu posso conclamar os irmãos a pensarem assim, a crerem assim, a viver assim. Isso eu posso e devo fazer isso com a minha vida. Adriano, cresça nessa realidade, que nas lutas que você enfrenta, nas tempestades que chegam até você, seja naquelas que você anda soberanamente, extraordinariamente sobre as águas, ou seja naquelas que você tem que gritar: Senhor, me socorre porque eu estou afundando. Em todas elas, Deus está no controle, o eu sou está presente nas nossas vidas. Foi assim na tempestade de Jonas, e nos diz o texto: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Foi Deus quem mandou a tempestade. E nos diz o texto: levantaram Jonas, lançaram-no no mar, e cessou o mar a sua fúria. Foi Deus quem cessou a tempestade. Aliás, Jonas é o livro da soberania de Deus, é o livro da grandeza de Deus, é o livro que mostra que Deus domina sobre todas as coisas, porque você olha a história de Jonas, e você vê que Deus envia Jonas para pregar, Deus envia a tempestade, Deus cessa a tempestade, Deus envia o grande peixe, Deus faz a planta crescer para dar sombra para Jonas, Deus envia a lagarta, o bigatinho que matou a planta, e Deus envia aquele vento quente para tratar a vida de Jonas. Tudo está debaixo do controle de Deus. Ah, louvado seja o Senhor, o nosso Deus controla tudo, meus irmãos. Foi assim na tempestade anterior que os discípulos enfrentaram. Nos diz o texto: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Deus está no controle. Foi assim na tempestade que Paulo enfrentou. Nos diz o texto lá, fiz um apanhado de todo o capítulo 27, mas Paulo diz assim: um anjo do Senhor me apareceu e disse que nenhuma vida se perderá. O Senhor no controle da vida, tá? E mais, Paulo diz: não temas, aqui a mesma expressão, tenha de bom ânimo, confiem, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo dizendo que o anjo falou para ele que Deus havia dado na mão de Paulo a vida de todos que estavam naquele barco. Portanto, continua Paulo dizendo: tende bom ânimo. Novamente a mesma exortação a crer, a esperar, a confiar em Deus. E Paulo fala: pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
O Senhor domina sobre tudo, domina sobre o vento, sobre o mar, sobre a vida e sobre os nossos fios de cabelo. E continua, e ordenou então que os que soubessem nadar, nadassem, fossem os primeiros a pular no mar e alcançar terra. Quanto aos demais, se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim, nos diz a palavra, que todos se salvaram em terra. E sabe por que todos se salvaram? Porque Deus disse que todos se salvariam, porque Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nossa esperança, nossa paz, nossa tranquilidade no meio das provações, no meio das tempestades, estão no Senhor. O nosso Senhor que é onipotente. Nós sabemos disso, né? Nós cantamos, né? O Senhor é onipotente, ou seja, Ele domina e comanda tudo, inclusive as tempestades. O nosso Senhor é onisciente, Ele conhece tudo. Ele conhece a origem, o motivo, a duração, a intensidade da tempestade que você vai passar. E Ele conhece o teu coração e sabe que você é pó. Ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde você pode suportar. O que precisa ser feito para que Ele trabalhe na sua vida para formar o caráter de Cristo, porque Ele é onisciente. E por último, Ele é onipresente. Ele está conosco. Ele está conosco sempre, e principalmente nas tempestades. E então, cessada a tempestade do coração, com aquelas palavras, tende bom ânimo, sou eu, creiam em mim, eu estou aqui, não temam. E cessada a tempestade externa, o mar se acalma, e nos diz o texto, eu esqueci de pular aqui, né? Nos diz o texto, que os homens adoram. Nos diz, por causa disso, mais uma vez o Senhor é adorado. Ah, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E foi assim, meus irmãos, na tempestade de Jonas. Assim que o mar acalma, nos diz o texto, temeram os homens ao extremo, ao Senhor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Os homens adoram a Deus. Foi assim na tempestade que os discípulos enfrentaram anteriormente. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Carson foi muito feliz quando escreveu que o auge dessa história não é o acalmar da tempestade, mas a confissão e adoração dos discípulos. É sempre assim. A história, seja do mundo, seja das nossas vidas, não é uma sucessão de fatos aleatórios, desconexos, de fatos por acaso. Tudo o que acontece é governado por Deus e é primariamente para a glória de Deus. E depois, não se esqueça disso, meus irmãos, tudo o que acontece, que primariamente é para a glória de Deus, tudo o que acontece, todas essas coisas, até mesmo as tempestades, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero encerrar usando esses últimos minutinhos, falando de uma quarta tempestade. Nós já falamos de 3 aqui, e eu quero acrescentar uma quarta tempestade, que atingiu um irmão chamado Horatio Spafford. Ele não era um pastor, não era um missionário, ele não era alguém que tinha uma posição eclesiástica destacado, não tinha um chamado especial para servir. Era um crente, um irmão presbiteriano. Ele era um advogado, bem-sucedido, famoso, mas quando a cidade de Chicago foi devastada por um incêndio, ele quebrou financeiramente. Ele foi a completa ruína. Mas, se nós podemos dizer que não é só isso, né? Já seria uma imensa tempestade, você perder repentinamente tudo que você tem. Mas não foi só isso, a sua tempestade. Na mesma época, sua esposa e 4 filhas embarcaram numa viagem de navio, e o navio afundou. E suas 4 filhas morreram. Somente sua esposa sobreviveu. E ele então embarca num outro navio, para ir ao encontro da sua esposa,
E aqueles, agora eu vi que algumas pessoas, né, assentiram com a cabeça, lembraram, né, de quem é esse homem, né? Aqueles que conhecem quem é esse homem, sabem da sua história, sabem que foi nessa situação que ele compôs aquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Mas o que eu quero destacar não é essa parte da fala dele. É um texto de uma carta que ele escreveu para sua irmã, se referindo ao dia que eles passaram de navio por sobre o local onde as suas filhas haviam morrido. E ele escreve assim para sua irmã: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas, em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo, de agradecer por seu amor, por sua misericórdia, por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver, que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. Que o Senhor nos dê nessa manhã a graça de, através desse estudo, deste acontecimento sublime, conhecermos mais quem é o nosso Salvador. Conhecermos mais e lembrarmos do seu amor, do seu poder, da sua graça, da sua presença maravilhosa e constante. E assim, meus irmãos, vivermos com os nossos olhos e vidas firmados nele, confiando nele, esperando nele e adorando a ele, mesmo em meio às tempestades. Amém? Amado Senhor, o que dizer, ó Pai, diante de Ti nesta manhã, a não ser, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ganha o nosso coração, abra os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos cada vez mais quem é o Senhor. O nosso Senhor que nos amou, que por nós se entregou, que por nós fez tantas promessas doces e maravilhosas de estar ao nosso lado. Nos enviou, Senhor, o Teu Espírito para nós estar, aquele que é o Consolador, aquele que nos faz lembrar de toda a verdade que nos foi ensinada. Ah, Senhor, louvamos o Teu nome nesta manhã, Senhor, pela Tua palavra preservada, pela experiência que esses irmãos passaram, e que nos ensinam, Senhor, como Teu Filho disse, a não temer, a ter ânimo, a confiar, pois o Senhor está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, e é a Tua presença conosco, Senhor, que nos consola, que nos conforta, que nos faz andar, Senhor, em meio a lutas e tribulações, confiados no Senhor, tendo o nosso coração guardado por uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não está baseada numa promessa vã, falha de que a nossa viagem será tranquila, mas uma paz que está baseada no fato imutável, certo, e que nos enche de esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumpri-la, que ainda que a nossa viagem seja turbulenta, a nossa chegada é segura, pois o Senhor nos conduz, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém.